Bom dia, turma. Vamos começar mais um vídeo, mais uma aula, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre mitologia, tá? Não vamos entrar ainda exatamente na mitologia, tá? Mas a gente vai falar o porquê que foi criada, né? Sobre o nascimento dessa mitologia. O nosso foco é a mitologia grega, né? Então a gente fala um pouquinho sobre o início dela. Primeiro que essa mitologia ela começou, né, a existir para explicar o que não tinha explicação. Vocês imaginem uma sociedade 4.000 anos antes de Cristo, né, que não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje, né? Essa sociedade ela era inclinada para o sobrenatural porque elas não tinham ainda esse conhecimento científico. Imagina, como explicar por que que hoje está chovendo e ontem não? Né? Vamos atribuir uma força sobrenatural a essa chuva, a essa água, né? Como explicar uma vida que se vai antes do tempo, né? Porque o filho morre antes da mãe, sem estar doente, por exemplo, né? Vamos explicar, buscar explicações, né? As pessoas desse período, né? Da antiguidade vão buscar no sobrenatural explicações para os fenômenos da natureza que para eles não existiam. Então eles explicavam de maneira sobrenatural. Tanto que se vocês repararem, a gente vai falar disso na próxima aula, os deuses, né, os deuses gregos, vamos falar sobre os gregos. Depois a gente fala um pouquinho sobre nórdicos, né, que são os vikings, os egípcios também, que é bem legal. Né? Esses deuses gregos, cada um deles corresponde a uma força da natureza, né, ou a um sentimento, né? Nós temos o deus do mar, né, das águas, o Poseidon, né, o deus todo-poderoso que está ligado aos raios que caem do céu, que é Zeus, né? Nós temos uma deusa correspondente ao amor e à beleza, que também não tem uma explicação lógica para isso. Temos um deus do submundo e da morte, né, o Hades. Quer dizer, cada fenômeno, como é que você vai explicar a morte? Como você vai explicar o amor, né? Como você vai explicar uma pessoa que é mais bela do que a outra? Como você vai explicar? Quer dizer, são situações que não tinham explicação e as pessoas vão começar a se agarrar nesse sobrenatural. E o mito, ele é uma narração, a gente viu isso na aula passada, né? Tava no texto. A palavra mito significa narração, ou seja, contar, né? O mito ele é uma história passada de geração em geração, né? Vamos dizer assim, ele vai se perpetuar durante anos, porque os pais contam para os filhos, que contam para os netos, para os bisnetos, e aí vai, né? Vai passando de tempo em tempo histórias, sempre com um rigor sobrenatural, tá? Sempre com uma lógica, vamos dizer assim, vamos dizer assim, ligada à religiosidade, né? Vai formar a religiosidade deles. Tanto que esses mitos, as pessoas da época vão, vamos dizer assim, fazer oferendas, vão orar para esses deuses, vão construir templos em homenagens a eles. Né? Quando eu dou aula para as crianças, para os pequenos, né, lá no sexto ano a gente estuda sobre isso. Eles sempre me perguntam, oh, tia, mas esses deuses existiram, tia? Né? E aí o que eu posso falar para eles eu não posso dizer que não existiu, né? Eu não estava lá, né? Mas eu também não posso dizer que existiu. O que a gente tem que ter consciência é que as pessoas daquela época acreditavam fielmente nisso e faziam de tudo para que isso existisse na sociedade para elas, tá? Então, os deuses para os gregos tinham características humanas, tinham sentimentos humanos, né? Tinham características mesmo humanas, amavam, odiavam, traíam, né? Tinham ciúme, eram ressentidos, né? Tem várias histórias que a gente vai ver num outro vídeo que falam sobre isso, sobre como esses deuses se comportavam, né? E geralmente o ser humano, a pessoa daquela época, ele se espelhava em muitas coisas que os deuses faziam, né? Justamente para que isso se fortalecesse dentro da sociedade e da cultura deles, tá? Então, o mito ele é criado para responder às perguntas das pessoas. E é lógico que chega um momento que essas explicações sobrenaturais não dão conta, que elas já não vão mais responder às perguntas das pessoas. E aí nós temos a filosofia para responder.
né, para buscar essas perguntas, para tentar entender essa sociedade, entender esses fenômenos naturais, né? Tanto que as disciplinas que a gente conhece hoje como ciências, né, biologia, matemática, física, química, são disciplinas que saem de dentro da filosofia. Quer dizer, a filosofia ela começa a buscar a fundo explicações mesmo sobre esses fenômenos, né? Observar o que está acontecendo, viver aquilo ali, estar dentro, pesquisar a respeito. Muitas vezes a filosofia não encontra uma resposta exata, uma resposta absoluta, né? A filosofia não trabalha com resposta absoluta, mas ela busca o que está errado. Não, isso aí não responde a minha pergunta, então eu vou buscar outra coisa, né? A busca, os caminhos que se chegam, que as pessoas utilizam para chegar a determinadas respostas, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa mitologia grega e como que ela surgiu, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar aqui. Um abraço.